Até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos tendo, como diz o Mombrano, um bom tempo com sinais da presença de Deus. Até no desespero a gente encontra sinal. E não confunda desespero com nervoso. Às vezes a pessoa fica desesperada, mas não está nervosa. Desesperada porque a coisa não saiu certo e está esperando e o minuto está passando, você fica desesperado. Calma, rapaz. Calma, calma. Muita calma. Nós vamos ficar de pé. Depois da oração, é somente crer, viu? Filipenses, capítulo 1, verso 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Não te canses de ouvir isto. Ele começou a obra. Não foi o diabo que começou. Foi Jesus. Ele começou. Ele vai aperfeiçoá-la. Está aperfeiçoando-a. Não sabemos explicar isto. Sabemos que o Mombrana ilustra quando Miguel Ângelo, escultor, esculpiu a estátua com a imagem que ele tinha de Moisés. Ele tinha uma imagem na mente e que enquanto ele não conseguiu aquilo que estava na mente, aquela aparência, ele não parou, mas ele foi trabalhando até aperfeiçoá-la de acordo com o que ele tinha na sua mente. A mesma coisa é Deus, com sua noiva. Ele está trabalhando, está aperfeiçoando. E quando ele conseguir a imagem dele na noiva, na esposa, ele não vai dar uma martelada nela. Ele vai dizer: chegou a hora, venha para cima, deixa tudo aí, largue tudo aí. Nunca haverá questões, nunca. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Nosso Deus, Pai eterno, Jesus, nós compreendemos, ó Deus, a altura, a profundidade, a largura, o comprimento, porque o Espírito de Deus tem nos mostrado isso. E quando tivermos posse deste conhecimento,
Então nós cresceremos de uma vez na estatura do homem perfeito. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. O Senhor sabe que isto aqui não é um culto apenas religioso. Deus está olhando a maneira que esses pastores estão encarando isto. Isso é o mínimo que cada um pode fazer. Estar em plena sintonia, como se estivesse presente, estivesse no corpo presente. Quem é fiel no mínimo, é fiel no máximo. Vamos encarar, ó Deus, isso como um grande estrondo, um grande encontro. Graças a Deus. Esperamos, ó Pai, com calma, com paciência, no Senhor. Salmo 40, ó Pai. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim. Tenhamos esta confiança, ó Deus, todos nós, todos que estão na escuta, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Isso, ó Pai, é aperfeiçoado com o perdão, onde quer que formos, culpado no mínimo, culpado no máximo. Assim reconheceu o profeta de Deus. Eu não devo por isto aí, mas culpado no mínimo, culpado no máximo. E é por isso que nós precisamos daquele sangue que bombeia, como bombeou lá naquele bar, quando o profeta condenava aquela mulher. Ó Deus, põe a tua mão sobre cada filho do Senhor. Tenha misericórdia dos inimigos e dos amigos, de todos, ó Pai, sob o perdão dos nossos pecados, usufruindo assim da cura divina, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer.
Levante a sua mão um para o outro e diga: Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Assentai-vos, irmãos. Agora, na mensagem Mistério Predestinado de Sua Vontade, série Adoção, 75. Veja, nos tem predestinados para esta herança. Que herança? Tudo que possa existir. Se eu sou herdeiro direto de alguma coisa, se Deus está batendo no meu coração, está dizendo: William Branham, eu te chamei há muito tempo atrás, antes da fundação do mundo, para pregar o Evangelho. Eu tenho uma herança da vida eterna. Agora, que isto seja falado, o nome de cada pastor, de cada evangelista, de cada obreiro, de cada irmão e irmã, no sentido de ministério, de pastorado, de pregador do Evangelho. Ele deu exemplo que: William Branham, eu te chamei. Você fala o seu nome. Te chamei há muito tempo atrás, antes da fundação do mundo, para pregar o Evangelho. Fale para você mesmo: eu tenho uma herança da vida eterna. Que coisa! Às vezes eu fico pensando: meu Deus, tanta gente melhor, muito melhor do que eu. Mas isso afronta a Deus. Afronta. Por quê? Vamos censurar a predestinação, vamos censurar a eleição, a chamada antes da fundação do mundo? Afinal, ele pode ou não pode? É soberano ou não é? E o irmão Branham, fazendo menção
de certos ministros com certos problemas. Ele foi sensato e nos dá essa lição de sensatez. Precisa de uma pessoa mais delinquente do que eu para dizer que Deus errou em colocar aquele homem no ministério. Isso pesa sobre todos os ministros representados aqui por uma meia dúzia, ou 7, ou 8. Eu seria delinquente, um delinquente, se eu censurasse um ministro, um pregador. Eu estaria censurando a Deus, porque foi Deus quem colocou ele no ministério. Por isso que nós não podemos dar ministério para ninguém. É difícil estar comigo, porque eu deixo brotar naturalmente. Não se faz obreiros. Não se pode fazer obreiros hereditários e assim por diante. Isso vem, como diz no adágio popular, isso vem do ovo. Isso é chamada desde antes da fundação do mundo. Portanto, ninguém pode dar ministério. Se tem ministério, esse ministério não fica gelado. Não existe isso. É muito importante para nós, porque há muito perigo de pessoas, de irmãs, de irmãos, de crianças estarem julgando ministros. O irmão Branham diz na mensagem Respeitos que duas ursas, né, tragaram 40 crianças. Ele disse por quê? Que eles estavam zombando de Eliseu, que era calvo, careca. É porque eles ouviram de seus pais. Seus pais criticando Eliseu. E Deus dá essa lição nesse momento para todos que estão nos ouvindo. Leia a mensagem Respeitos, parágrafo 165. Respeite seu pastor, respeite o pastor, respeite o reverendo, respeite o padre, seja quem for, que sustenta uma fé, uma pregação, mesmo que seja errada. Você não está sujeita a segui-lo. Mas fique calada, calado a seu respeito, se não puder orar por ele. Respeite.
Ele disse neste parágrafo, e se você precisar da oração dele, hein, como é que vai ficar? Você condena um ministro e amanhã você pode precisar da oração dele. E Deus fala para você, ou você vai entender que você não pode sarar se aquele ministro não orar por você. Então, ele acrescenta, ainda que ele esteja errado, respeite-o. Essa é a doutrina daquele que foi chamado antes da fundação do mundo. Você não está obrigado a formar pastor. Você não pode, aliás, fazer isto. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, nós vamos... Me dá aqui esse papel, por favor. Nós vamos... Não, eu quero que o irmão Caleb e a irmã Talita, cantem Se Cristo Comigo Vai. Isso aí, eu gosto desse assunto, viu? Eu gosto desse assunto porque eu dou volta, tem que calhar nisso aí. É como Davi disse, não é? Não te esqueças de seus benefícios. Não te esqueças de onde você veio, por onde você passou, o que Deus já fez por você e através de você. Aleluia. Se Cristo comigo vai, eu quero apreciar esse hino. É uma cantora que está se revelando, é filha da igreja, da irmã Ruth. Eu não guardo o nome do marido dela, como é que é? Calvo. Ah, Cláudio. Cuidado, ele está chamando o Eliseu de calvo, viu? É muito importante. Eu peguei essa mania de muito importante, vocês já notaram? Como é que faz isso, hein? Se Cristo comigo vai, aí é coragem, não é? Vamos lá? Se pelos vales eu peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor para onde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Se lá para o deserto
Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder. Quero sempre aqui contar. Contente com Jesus, levando a minha cruz, eu falo de Cristo, que é minha luz. Ao Salvador Jesus, eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei. Com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Amém, amém. Deus te abençoe, Catalita. E Caleb, parece que você está lavando o carro do irmão Cláudio. Já lavou? Hã? E o que tem isso? São primos, é. Primo primeiro? É. Pois é. Mas, Thalita, sua mãe foi criada como você na igreja. E o casamento não a tirou da igreja, né? Pelo contrário, o irmão Cláudio também é assíduo. Ela não perde um culto, como você sabe. Não perde.
reunião de oração, estar ali na frente orando. Eu não sei, eu tenho uma capacidade de, parece que ver todo mundo, né? Ao mesmo tempo. E você, seguindo o mesmo trilho, está orgulhosa de você. Muito, Deus abençoe os dois primos aí. Mas ele vai lavar o carro de alguém por aí. Já está lavando? Já? Não? Pois é. E eu estava orgulhoso também de um Caleb filmando o outro Caleb. Caleb filmando o outro Caleb. Eu dou graças a Deus pelo Caleb, pelas tendências que ele tem. Não é do mundo jovem, 15 anos. Continua assim. Vem servir a Deus, continue, que você vai ser muito feliz. Deus te abençoe, filha. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe, Caleb. Deus abençoe, Caleb. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar com as palmas. Isso. Deus abençoe. Amém. Essa igreja dá trabalho, sofre trabalho, mas também tem choro de alegria também, não é? Eu sou chorão, mas isso é bom. Nós vamos receber aqui o pastor Jonas Feliz Pimentel, companheiro dos anos e o representante da simplicidade e humildade e coragem. Vamos, sob o toque de somente crer, irmão. Pastor Jonas. Boa noite a todos os que estão aqui, os quais eu estou vendo, né? E também o nosso boa noite àqueles que eu não os vejo, mas vocês estão nos vendo. Creio que o irmão Jerônimo Sicutaia Semente está participando deste culto lá em Beira, capital da província de Sofala, no país de Moçambique. E outros irmãos daquele país. Eu quero apresentar mais uma vez a minha esposa, irmã Janaí Ribeiro Pimentel, e uma netinha, irmã Esther Farias Pimentel. Deus abençoe vocês. Quero cumprimentar aos irmãos que são pastoreados por mim,
É por causa de vocês que eu tenho esse título de pastor. Começando no Recanto e indo para o Mato Grosso, passando por Barra, Nova Chavantina e Banco Safra. Voltando para Goiás, Caiapônia. E eu gosto de fazer menção que Barra recebe irmãos de Aragarça. São 3 cidades como Goiânia e Aparecida e outras cidades aqui que faz parte. São 3 cidades anexadas, uma à outra, sendo separada apenas pelos 2 rios, o Rio das Garças e o Rio Araguaia. Vocês têm feito com que a gente sofra nessa pandemia pela falta de apertar a mão, de estar mais juntos. Há poucos dias eu estive com a mensagem do profeta e ele censurando, estive lendo, né? E ele censurando a sua esposa, porque ela tinha a maneira de cumprimentar as pessoas assim, um cumprimento bem seco, bem discreto, né? E o profeta diz assim: eu gosto de cumprimentar e apertar a mão. Parece que eu sinto ele apertar a mão assim, e se ele apertasse a mão do pastor Joaquim Gonçalves, ele ia reclamar que estava apertando muito, né? Mas essa pandemia tirou isso de nós por um tempo, né? Eu agradeço de coração a confiança que o pastor Joaquim Gonçalves tem depositado na gente durante esses anos que a gente tem vivido próximos um do outro. Às vezes a gente não tem sido aquilo que ele esperava que a gente fosse, mas ele tem nos perdoado, sabendo que somos humanos. Agradeço a intercessão dos colegas que estão aqui, os pastores e evangelistas, e também aqueles que estão participando deste encontro pela forma virtual, né? Vocês estão no mesmo espírito, com muita vontade de poder estar aqui. E quem sabe Deus nos permitirá estarmos juntos em dezembro para vermos de perto. Eu quero nesta hora ler a Escritura que foi anunciada. Toda a Bíblia é linda, mas hoje nós ouvimos a respeito de Esther e agora vamos falar a respeito de Ruth e Noemi. Não tem como falar de uma e não falar da outra. E no livro de Ruth, no capítulo 1, no verso 1 ao verso 5, está escrito: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos.
E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome de seus 2 filhos Malom e Quiló, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Rute. E ficaram ali quase 10 anos, e morreram também ambos, Malom e Quiló, ficando assim esta mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Vamos lá para o verso 19. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chames Noemi, chama-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamarias Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Nosso Pai Celestial, nós queremos a ajuda do Senhor, pois estamos em um lugar onde o humano sofre, onde o humano estremece. Por isso nós suplicamos pela unção do celestial sobre aquilo que planejamos falar ao povo nesta noite. Que o Senhor possa abençoar cada pessoa através do falar da palavra, da Bíblia e da mensagem do profeta. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Podeis assentar, nós vamos ouvir a irmã Meire cantando Há um Deus. Amém. Há um Deus que é poderoso, seu amor é tão profundo e infalível, bondoso e leal, na alegria ou na dor, ao que busca com fervor satisfaz com a paz divina. Esse Deus está presente, está nos campos e nos vales, e também vive em meu
as lágrimas vêm e as lutas também, eis que sinto ao tocar-te sua mão. Quão maravilhoso é sempre ouvir sua voz, ó, não temas, contigo estarei. É sublime caminhar nesta luz que ilumina minha vida, feliz a cantar. Esse Deus está presente, está nos campos e nos vales, e também vive em meu coração. Quando as lágrimas vêm e as lutas também, eis que sinto tocar-te sua mão. A mão do Senhor tem tocado em nós. Aleluia. Glória a Deus. O nome Noemi significa agradável, encantadora, suave. Mas quando ela veio de volta, ela pediu que chamasse ela pelo nome de Mara, que significa amargosa. Ela disse: voltei vazia, cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Ou seja, eu saí daqui, eu tinha um esposo e 2 filhos. E agora, quando eu volto em trapos. Porque uma mãe perder os 2 filhos que tem, o marido, ela não é mais do que um trapo. Mas nós temos uma grande lição na vida desta mulher. Na mensagem O Parente Redentor, nos parágrafos 52 e 53 e 54, são pequenos, o profeta diz: esta é uma história tão linda que temos aqui nesta manhã. Eles estão voltando. Noemi foi tocada dali por causa da fome. Noemi e Elimeleque.
e eles foram para Moabe. Mas eu quero lembrar, não é novidade para ninguém, mas é apenas uma lembrança. Ai de nós, se Deus não manifestasse a nós soberania. Ela com o marido se apostataram. Mas no decorrer da leitura que vamos fazer, vocês vão ver que Deus usou soberania para trazer ela de volta. E se fosse só trazer ela de volta, já era muita coisa. Mas Deus tinha muito mais do que trazer ela de volta. Nós vamos seguir aqui de acordo com o profeta. Noemi foi tocada por causa da fome. Noemi e Elimeleque, eles foram para Moabe. Agora, para perceber o fundo da história, para que você, enquanto você escuta, você poderá ser capaz de compreender o que é. Agora, Moabe, os moabitas, originaram-se de uma criança ilegítima, a qual era filha de Ló, após eles terem escapado do fogo de Sodoma. O profeta fala muito sobre esse episódio. Nós ouvimos muitas mensagens baseadas nesse episódio. Pela graça de Deus, eles escaparam do fogo de Sodoma. Então as filhas fizeram com que o pai ficasse bêbado e vieram com ele como uma esposa e tiveram uma criança. E uma delas originou e trouxe a nação de Moabe, supostamente cristãos, porém eram misturados ao paganismo. Veja, deixando a terra prometida, não importa quão ruim estava, a permanência passageira numa terra estranha trouxe problema. Então ali houve a apostasia. E na mensagem, um super sinal, no parágrafo 73, nós encontramos uma narração do profeta a respeito da redenção e a respeito de Boaz e também de Noemi. Vê você, nas leis de Deus de redenção, como foi com Boaz e Noemi. Tinha que ser um parente próximo. E a única maneira que o homem poderia ser redimido, Deus teria que se tornar um homem, poderia ser redimido, Deus teria que se tornar um parente próximo. Eu quero que vocês vejam isto. Ele nunca teve parentesco, de modo geral, com os ricos e os poderosos. Profeta que está dizendo isso. E quando João teve aquela tremenda dúvida, e que ele mandou perguntar para Jesus, uma das coisas que Jesus mandou dizer para João é que o Evangelho era anunciado aos pobres. Ele não teve nenhum parentesco com os ricos e os poderosos, mas ele nasceu em um estábulo, enrolado em faixas,
não adulto, mas criança. Ele era Deus sobre a criação. Ele escolheu fazer isto, não se tornar um homem totalmente maduro. Ele poderia ter vindo e se manifestado na terra já na condição de um homem maduro, mas ele tinha que ser uma criança. E eu creio que ele teve aquelas cólicas intestinais que criança sofre. E Maria teve que apertar ele contra o seu corpo. E ele chorou e ele gemeu. Ele foi um garoto. Brincou como qualquer criança. Teve problemas como qualquer criança. Ele foi um jovem, adolescente. Passou por esta fase que é difícil, que às vezes os pais perdem a paciência e até a esperança, mas Deus pode mudar. Ele passou pela fase, se tornou um adulto, e todas as tentações que o ser humano sofre desde criança até a idade em que ele foi-se desta terra, ele sofreu todas as tentações para que ele pudesse oferecer a nós uma intercessão perfeita, uma intercessão baseada no sofrimento, baseada na tentação. E aí o profeta segue dizendo, para que ele pudesse lutar contra os laços, as ciladas do diabo, como um homem, e fazer um caminho para pessoas de todas as idades, de todas as classes, o pobre, o rico, todos. Ele se tornou pobre para que através de sua pobreza nós pudéssemos nos tornar ricos e herdeiros com ele. Dinheiro não é riqueza. Riqueza é vida eterna. Riqueza é convicção de ser um filho de Deus e de saber que você não está sendo levado ao inferno, mas você está sendo levado para a eternidade. Isso sim é riqueza. Um sinal seria dado através dele mesmo, fazendo a si mesmo algo diferente do que ele era. Agora, um super sinal, chorando como um bebê, brincando como um menino, trabalhando como homem, mas era Deus vivendo em todos os estágios da vida como nós vivemos. Então, ele pôde oferecer o verdadeiro sacrifício, a verdadeira intercessão, porque antes ele experimentou tudo o que você é, tudo o que você já passou. Qualquer situação que você pensar, por mais complicada que seja, você tem que lembrar, ele passou por ela. E ele, quando chegou lá no Calvário, ele deu a sua vida, e naquela hora ele estava te vendo, porque ele é onipresente, ele é onisciente, e lá no Calvário ele já via a sua noiva. Agora, irmãos, eu tenho certeza
que ele naquela hora morria com prazer, porque ele sabia o que é que ele estava fazendo. Agora, traga isso para você, o que você sofre nesta dimensão, você sofre com as mãos levantadas, com a cabeça erguida, porque você sabe o que é que você vai viver no amanhã. Como vai ser a sua vida depois desta vida? Aleluia! Nós vamos seguir com a mensagem Parente Redentor. Nós vamos para o parágrafo 63. Agora, no caminho de volta, veio um tempo como ela sendo um tipo da igreja, ou do cristão, como cada indivíduo representa a nação cristã inteira. O profeta diz que se você toma uma colher de água do oceano e você vai com ela no laboratório, você vai encontrar todas as propriedades do oceano naquela colher de água. Se você é um cristão, você representa toda a nação cristã do mundo. Você tem o mesmo DNA. Aleluia! Você tem a mesma natureza. Você tem a mesma resignação para encarar as lutas do momento. Você representa a nação cristã inteira. Você sabia disto? Você, na sua conduta, na maneira como você age e o que você faz, você representa o corpo inteiro de Cristo. Você diz, mas eu sou simplesmente um leigo. Aquilo não importa. Quando você toma aquele nome de cristão, você representa a Cristo e a sua igreja. Você deve viver assim. Vocês devem viver como cavalheiros, como damas. Não faça as coisas do mundo, porque todos os olhos do céu e da terra estão lançados sobre você para representar aquela única coisa. Não importa quão fraco você seja, quão pequeno você seja, segure a sua cabeça corretamente, aleluia, porque você é um cristão, aleluia, glória a Deus. Agora eu quero voltar um pouquinho lá em Noemi. Noemi teve um grande ministério. Na temporada de 2019, foi feita uma entrevista, me parece que no último domingo da temporada, com algumas pessoas, e entre elas foi feita uma entrevista com a esposa do pastor Sinésio. E depois que a gente participou, ouviu aquela entrevista, a gente chegou à conclusão que mulheres pregam, mulheres ensinam, mulheres pregam sem subir no púlpito, mulheres pregam andando na rua, calada. Mulheres pregam
dentro dos estabelecimentos onde elas trabalham, sem abrir a Bíblia, sem abrir a boca. E esta mulher, cujo nome significava encantadora, agradável, suave, ela foi uma pregadora com a vida para as duas noras. Mas uma nora não deu conta de assimilar a mensagem que Noemi pregou lá em Moabe. Tudo nos leva a crer que Noemi chegou e viveu ali, mas não se misturou com o pecado dos moabitas. Pelo contrário, tudo indica que aquelas duas moabitas saíram das tradições delas e foram influenciadas, pelo menos Ruth, eu digo com certeza, foi influenciada a viver como a sogra. Agora, irmãos, eu falei da soberania. Ela, fisicamente, com seu marido, cometeu uma apostasia. Apostataram-se. Mas, irmãos, o que eu vejo é que na soberania de Deus, Deus levou aquele homem com a esposa e os dois filhos lá, para tirar de lá uma. Agora, a origem de Ruth, irmãos, a origem de Ruth era fruto do incesto de Ló com as filhas. Mas a soberania foi lá buscar uma Ruth através de Noemi. E aquela menina, ela entendeu, ela compreendeu que era melhor acompanhar um trapo, era melhor acompanhar uma fracassada, pois ela havia dito: minhas filhas, volte às suas casas, aos seus pais, porque eu não tenho filhos. De acordo com a lei naquele tempo, elas teriam que casar com filhos de Noemi. Volte, não ande comigo, eu não tenho nada para vos oferecer. Irmãos, Deus levantou um ministério no Brasil. E levantou por soberania. E esse ministério tem tirado uma Ruth do mundo, dos sistemas. E essa Ruth tem andado à sombra do ministério do irmão Brana. Vamos dizer assim, irmão Brana. Mas o irmão Brana morreu, o irmão Brana foi embora, a mensagem dele ficou, mas teve que alguém assumir aqui no Brasil o lugar do irmão Brana. O irmão Brana não veio ao Brasil, só as mensagens dele vieram. Mas Deus, por soberania, levantou um ministério. Isso me dá descanso, isso me dá tranquilidade. Deus levantou uma Noemi. Aleluia! E tem trazido uma Ruth
do país da idolatria, tem trazido uma Ruth dos sistemas denominacionais. Vamos ver se a gente chega onde a gente precisa chegar? Vamos lá para o parágrafo 119 desta mensagem, o parente redentor. 119. Isso é o que a igreja faz. Hoje em dia, enquanto o Senhor da Ceifa está passando, Ele não está olhando a edifícios grandes, torres altas, coros bem treinados. Ele está à procura de indivíduos. E não através de prosélitos. Homens e mulheres que são dedicados e têm feito uma separação nítida para Cristo. Dedicaram a si mesmos para o seu serviço. Deus, eu creio, cada palavra dela. Quando a sua palavra diz algo, eu permaneço justamente com ela. Amém. Aquilo é sua palavra. Eu acredito nela. Cada palavra. Esse é o tipo de gente que Ele está buscando. É isto que Ele está procurando. O Senhor da Ceifa, isso é o que Ele quer para dar o Espírito Santo àqueles que estão famintos e com sede. Bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede, pois serão fartos. Ele está tentando achar aquela igreja hoje. Agora então, Ruth foi pedida a fazer algo que era um tanto vergonhoso, porém ela estava disposta, porque ela tinha feito a sua decisão. Eu vou seguir Noemi. E Noemi é minha conselheira. Noemi é minha instrutora. Coisa boa é você ter onde você buscar um conselho sábio. Coisa boa é você ter alguém em quem você possa confiar e dizer assim, eu vou lá, e de lá eu vou sair com uma orientação, e a orientação é de Deus. Agora então Ruth foi pedida a fazer algo. Já li. Noemi, a igreja velha, disse, vá lá hoje à noite. É tempo de cevada, é tempo de fartura, é tempo de colheita. Vai lá hoje. Nós não podemos detalhar, não é? Mas ela foi e ela não voltou vazia. Aleluia! É tempo de pão. É tempo quando o pão fresco está sendo servido. E a igreja, nesse último dia, através de 2000 anos de ensinamentos pagãos e outras coisas, tem chegado ao tempo da cevada. A revelação plena, completa da palavra tem chegado para nós nesses últimos dias. Que maravilha hoje o pastor Adalto, usado por Deus para mostrar para nós a grandeza do ministério do Filho do Homem. E mostrar também para nós que existe em nós, os obreiros desta última era, a manifestação desse ministério está em nós. Você tem, aleluia. O pastor, você aí, no norte do país, no sul, no leste, no oeste, você tem o ministério do Filho do Homem para repartir com a sua igreja.
Agora, quem tem isto hoje no mundo? A não ser quem tem crido no profeta de Deus para esta era? Pão do céu, eu sou o pão da vida. Seus pais comeram maná e estão mortos. Porém, eu sou o pão da vida, que vem de Deus, do céu. Se um homem come deste pão, nunca mais morrerá. E a igreja, nesses últimos dias, é trazida para dentro agora mesmo, no tempo da cevada, e tem comido esse pão. Aleluia! Ruth, uma gentia, excomungada, tocada para fora, foi trazida dentro para ser aceita como noiva. Cristo vem justamente no tempo da cevada. Ela disse agora: põe as tuas roupas sobre ti. Noemi disse para Ruth. Ela não disse, tire as suas vestes, não, como está acontecendo hoje, né? Mas ela disse, coloque tuas vestes sobre ti, quando você for para encontrar com Ele. Ele vai limpar a cevada hoje à noite, vai e coloque suas vestes. Ela tinha uma instrução, ou uma instrutora. Quando temos a instrutora, temos a instrução certa. E Deus tem dado para nós toda a instrução necessária. Nós vamos para o parágrafo 173. Vamos caminhando para o desfecho final. Então, o que ele tinha que fazer? Ele tinha de fazer um testemunho público. Na manhã seguinte, Ruth disse, ou Noemi disse, descansa, Ruth. Noemi disse, descansa, Ruth. Tudo estará bem agora, porque você tem achado graça à vista dele. Ele já tinha manifestado a opinião dele a respeito de tomar ela como esposa, mas não tinha consumado. Agora, irmãos, ele, Jesus, já manifestou o desejo dele, e ele já nos deu cevada. Ele nos deu cevada, está nos dando cevada. E mais do que isso, Deus, deixe que isto aconteça comigo. Deixe eu achar graça em sua vista. Então, quando o dia clarear, quando a trombeta do Senhor tocar, e o tempo não será mais, e amanhã clarear eterna, brilhante e bela, quando os salvos da terra irão reunir-se na outra margem, quando a chamada se fizer do outro lado, lá estarei. Descanse agora, esperando pela redenção completa. Agora, pastor Júnior falou ontem do penhor. O penhor é uma parte do pagamento antecipado. Você pagou parte de um bem, você pagou uma parcela, aquele bem é seu. Você não pode levar ele enquanto não pagar o restante, mas a empresa também não pode vender ele enquanto, a menos que ela tenha estabelecido um contrato e aquele contrato não foi cumprido, né? Veja só, nós temos um penhor, nós temos a cura divina. Eu pergunto aqui, tem alguém que é capaz de levantar a mão e dizer que nunca foi curado em uma
em uma situação complicada na vida? Tem alguém que levanta a mão e diz: eu nunca fui curado? Mas se eu perguntar diferente, quem já foi curado? Eu sei que tem gente que levanta as duas mãos. Aleluia! E a cura que você recebeu é um penhor que Ele já te deu. Ó, Ele está dizendo assim: você é meu. Eu venho te buscar. Aleluia! Aí nós voltamos lá no livro de Ruth para ver 3 versos. No capítulo 3, no verso 15, disse mais: dá cá o roupão que tens sobre ti. A mulher africana, quem já foi comigo lá, sabe, usam a capulana, né? Eu penso que aquele roupão era mais ou menos uma capulana. A capulana tem 1001 utilidades. Dá cá seu roupão, que tens mão dele. E ela teve mão nele, e ele mediu 6 medidas de cevada, e las pôs em cima. Então entrou na cidade, e veio a sua sogra, a qual disse: quem és tu, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Disse mais: estas 6 medidas de cevada me deu, porque me deste, não vás vazia a tua sogra. Então disse ela: sossega, filha minha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Aleluia, aleluia. A cevada foi o penhor, e você tem muito mais do que a cura divina. Esse cabelo comprido que você tem é um penhor que Ele já te deu. Eliezer colocou braceletes no braço me deu um branco, da Rebeca. E colocou pendentes, braceletes, mas o meu Senhor, o seu Senhor, o meu Boaz, o seu Boaz, colocou um vestido longo em você. E você não tem esse vestido longo como uma coisa difícil. Fez você deixar esse cabelo crescer, e você não tem esse cabelo como um sacrifício, você tem ele como um penhor, uma honra, um prazer. A sua maneira de viver, de atuar como um profissional, quando você vai ao trabalho, à rua, nas compras, você tem algo diferente que o mundo não tem. É o penhor que você já tem. Então você já está penhorado. Aleluia! É muito bonito, a gente fica emocionado. Ele deu aquilo para ela. Pesou a cevada, não é? E o profeta diz: 6 significa os 6.000 anos de existência do mundo. O dia do homem é 6. O homem foi criado no 6º dia. Houve 6.000 anos em que o mundo foi criado. No 7.000, Deus descansou. 6.000 anos em que a igreja irá lidar contra o pecado. 6.000 anos que a igreja irá lidar contra o pecado com o poder de Deus. Destes pães de cevada, Ele deu a arma para você vencer o pecado. Aleluia! Isso é certo. Descansa, descansa, espera. 6 medidas de cevada de excelente qualidade Ele pôs lá dentro, para levá-la até o tempo da redenção completa.
Ele sabia que estava pertinho dela nunca mais depender de respigar. Ele deu tudo o que ela precisava. Eu estou grato por gozá-lo. Agora, rapidamente, vamos chegar até o fim disto. Agora, nós descobrimos agora que na manhã seguinte, quando ele acordou, vamos remir o tempo aqui. Então, na manhã seguinte, ele precisava fazer um testemunho público. É o 178. Ele foi e encontrou este homem na porteira, perante os anciões, e precisava ser um lugar público. E ele o encarou no rosto, olhou no olho dele, né? E ele disse: você pode redimi-la. Ou melhor, ele perguntou: você pode redimi-la? Agora, se ele precisava redimir Noemi, primeiro em ordem para conseguir Ruth. Cristo precisou redimir a igreja judaica, primeiro em ordem para conseguir a noiva gentia. Ele veio junto com Noemi, como um forasteiro em uma outra terra, mas uma moabita pagã. Aquilo é o que éramos, os gentios pagãos. E lembre-se, ele precisava conseguir Noemi. E quando ele conseguiu Noemi, ele conseguiu tudo o que ela tinha. Conseguiu as terras dela, conseguiu a nora dela. Aleluia! E no parágrafo 81 ele diz assim: então ele precisou fazer um testemunho público. Ele chutou fora seu sapato e o jogou em direção daquele que era o que era capaz de redimi-la, e disse: aí está, todo Israel, saiba que eu tenho redimido Noemi, e também tomo Ruth, amém, e ela está, eu redimi Noemi, e ganho Ruth, Ruth será minha noiva. Aí o 182, o profeta diz: o que eles falaram? Havia uma multidão muito grande lá, e eles gritaram: oxalá que ela seja como Leia e Raquel, ou seja, dê muitos filhos a Boaz. Agora, ele fala que o Satanás é que poderia nos remir para ele, mas o irmão Brana diz que Deus não deixou Satanás nos remir. Ele, Jesus, foi quem nos remiu. E aí, agora encerrando, é o 185. Falaremos disto encerrando. Ele fez aquilo. Então ele tomou Ruth, casou-se com ela, e ela teve um filho chamado Obed, e foi o pai de Jessé. Jessé foi o pai de Davi, que era pai de Cristo. Amém. Pai do Senhor Jesus Cristo. Em São Mateus, capítulo 1, lá pelo versículo 14, e Azor gerou a Sadoc, Sadoc gerou a Aquim, Aquim gerou a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Natã, Natã gerou a Jacó, Jacó gerou a José,
marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Aleluia! Aí então, essa Ruth veio terminar aqui, em Jesus Cristo. Aleluia! E esse ministério que começou na feira lá, nas feiras em Taguatinga, e depois veio para a porta do mercado, e depois veio para a Avenida Goiás, numa casarão velho, fez o que está feito. Fez o que está feito. E ninguém pode desfazer disso. Agora, aquela mulher, Ruth, que era um trapo, ela foi elevada a um patamar muito alto. E você, que era um trapo, você está num patamar muito alto, mas você vai passar para um outro, bem mais alto do que este que nós estamos. Deus continue vos abençoando.